Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Bom, o Senhor tem falado bastante com a gente desse tempo novo que iniciou, que é o Kairos. Eu não vou sair muito dessa linha, porque foi isso que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero que você pense e que quando um homem de Deus declara uma palavra, que você acredite nela, que você tome posse dela e que você comece a andar nela, porque a palavra de Deus é verdade, amém? O nosso coração testifica daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E na virada do ano, quando o apóstolo trouxe essa mensagem sobre Kairos, no meu coração não tinha nada que pudesse falar que não era de Deus. Vocês entenderam? Quando um homem de Deus ele declara uma palavra e nós estamos ligados com o Senhor, a nossa mente, o nosso coração, ela está ligada nos céus, nós testificamos daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, amém? E quando o AP ele falou sobre Kairos, eu tive a mesma convicção de quando eu entrei na empresa. Eu não vou falar, não vou tocar nisso, mas eu migrei de área e eu não sabia nada, gente. Nada. E o Senhor ele abriu uma porta numa empresa gigante para mim, onde todo mundo precisava fazer teste, precisava fazer um monte de coisa para entrar. E eu só conversei. E isso é Deus fazendo no nosso meio. E essa mesma palavra, quando o Senhor trouxe para nós como igreja caminhar, foi a mesma convicção que ninguém tira de que Deus abriu essa porta para mim. Amém? Então, o tema da nossa palavra é ande na palavra declarada. O Senhor ele deu uma palavra para nós caminharmos como igreja. Kairos, vamos sair do natural. É tempo da gente avançar. O nosso tempo aqui, o Cronos, se a gente ficar olhando com os nossos olhos naturais e não tendo os olhos da fé, nós não vamos viver. As pessoas vão viver. Quem entendeu, quem estava ligado, vai pegar essa palavra declarada e vai falar, Senhor, é isso, eu entendi. E ela vai andar. Mas quem não tiver ligado, quem não pela fé, essas pessoas não vivem. Mas hoje o Senhor está dando para mim e para você a oportunidade para a gente entender que tem uma palavra declarada. Que agora é só eu e você a gente crer. Nós vamos falar um pouquinho aqui no texto sobre pessoas que tiveram fé. E a palavra fala sobre os heróis da fé, e algo que é muito interessante, depois eu vou voltar nisso aqui no decorrer do texto, é que os patriarcas, eles andaram muito por fé, mas muito homens de Deus não viveu. Não viveu aquilo que o Senhor já tinha preparado. Muitos a gente está vivendo. Abraão startou sendo pai de multidões. E quantos homens de Deus não continuam esse legado, sendo pai da fé de muitos de nós? Amém? Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Amém? Então, como que nós vamos viver esse tempo de Kairos para nós? Pela fé. Viveremos pela fé. Nós andamos pela fé. O Senhor vai testificar no nosso coração e nós sairemos desse estado natural que os nossos olhos estão vendo. Amém? Depois a gente volta aqui em Hebreus, capítulo 11. Eu quero ir em 2 Coríntios 5, 7, que foi falado no decorrer de algumas ministrações. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? E eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. Você tem vivido por fé? A fé tem sido o combustível que leva você a caminhar a carreira que o Senhor tem proposta para você? A fé ela tem levado você a olhar com os seus olhos naturais, mas não andar por ele, a viver aquilo que o Senhor tem preparado de fato para você? Porque se não for pela fé, grandes coisas que o Senhor declarou sobre nós, porque foi uma palavra declarada, não foi uma palavra simplesmente lida para mim e para você, foi uma palavra declarada. Esse é o ano, amém? E nós vamos viver, eu vou viver, quem vai viver junto comigo? Glória a Deus, é isso.
Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Vivam de maneira digna. Então, o que seria esse andar? O que seria para mim e para você a gente andar por fé? E eu separei algumas coisas aqui que o Senhor colocou no meu coração. E eu aprendi a sair anotando tudo que Deus fala, para não perder o tempo, para não ficar só naquilo que os meus olhos estão vendo, porque os meus olhos, eles são naturais. Se eu não andar pela fé, uma hora eu vou achar que essa palavra declarada não é mais para mim. Mas aqui o andar, o Senhor não está falando sobre o movimento físico. Esse que você veio aqui na frente, você pegou o pão, pegou o cálice aqui, voltou para o seu lugar, não é esse movimento de andar. Aqui é uma conduta, mas é uma conduta contínua. O Senhor está falando, é necessário que você ande. É necessário que você entenda isso. É necessário que os seus olhos da fé sejam ativos agora, para que você não perca o tempo e você viva aquilo que o Senhor declarou para esse ano. Amém? O Senhor declarou para o ano passado? Não, ano passado a gente já viveu. Aquela mensagem, ela passou. Está sendo reflexo, vai refletir, né, na nossa caminhada, porque nós vamos avançando de palavra em palavra, de ano em ano o Senhor ele vai entregando algo para nós, nós vamos confiando naquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, a igreja de Cristo ela vai avançando, mas esse é um tempo novo, iniciou, o Senhor ele startou algo no nosso meio, e agora, pelos olhos da fé, nós vamos caminhar, nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, aleluia. Então, é necessário que nós andemos de maneira digna do que nós somos chamados. Só assim a gente vai viver. Andar na palavra é viver governado por ela. E não apenas concordar com ela. É diferente. Eu concordo que tem uma palavra declarada, mas agora pela fé eu ando. Amém? Pela fé. Nós vamos ver que vários homens de Deus foram chamados para andar pela fé. Todo aquele que uma hora... E a gente tem um exemplo que é Pedro, quando ele desvia o olhar, ele começa a afundar. Então o Senhor está mostrando a importância dos nossos olhos ficarem fixos nele. É aqui, ó, Jesus, nem para a direita nem para a esquerda, mas é para o alvo. E aí nós vamos viver. E andar na palavra em obediência. É necessário que nós sejamos submissos àquilo que Deus tem para nós. Quem é que vai fazer todas as coisas no nosso meio? É o Senhor. Amém? Eu não tenho o poder de fazer você viver aquilo que o Senhor declarou, mas Ele tem. É Ele, por Ele e através dEle. E para Ele são todas as coisas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, olha o que o Senhor está falando para nós. Tudo o que nós passamos é leve e momentâneo. Se os nossos olhos estiverem nele, toda dificuldade, não sei se você entrou com alguma dificuldade aqui, mas eu creio que depois dessa, posso falar, não é uma mini ministração, mas foi uma palavra muito poderosa da ceia hoje. Diferente, cada culto que nós passamos aqui, se os nossos ouvidos espirituais estiverem abertos, você vai receber de uma forma diferente. E hoje foi poderoso, e aí nós olhamos e lemos aqui o que Paulo está falando. Ó, sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Cara, olha o que Deus está falando. É tudo passageiro. Tudo leve, ó, momentâneo. Momentâneo é passageiro, vai passar, é leve. Mas, ó, produz para nós uma glória eterna. Amém? É nisso, o convite de Jesus é para a gente se apegar na palavra dele. 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê. Glória a Deus. Se eu andar pelo que eu vejo, às vezes a minha condição não é, não sei, se para vocês quer trocar de carro, alguém quer trocar de carro. E às vezes a gente pode estar entrando no nosso carro velhinho ainda, mas é aquilo que o Senhor deu para nós naquele momento, ou que nós, com as nossas mãos, fomos atrás
E aí, pela fé, nós alcançamos. E eu conversando com alguns amigos, a gente recebe alguns convites de ir para alguns lugares, e eu já tinha um compromisso marcado, e aí eu falei assim, já tenho um compromisso marcado. Falei, não sei se eu vou conseguir, né? Poderia colocar para outra data o meu compromisso e ir nesse com os meus amigos. E aí, essa pessoa falou para mim assim, cara, a gente vai pela fé. E nota que o Senhor, Ele vai falando com a gente dia após dia. Dia após dia, o Senhor, Ele vai acrescentando um pouquinho para você. Ou de uma vez, ou um monte, mas o Senhor, Ele vai acrescentando de pouquinho. Para mim é assim, comigo sempre de pouquinho o Senhor acrescenta. E eu fui levar minha mãe, ela precisava pegar um papel lá num banco Mercosul, em Itapevi. E aí eu fui com ela, ela entrou no banco e eu parei na Zona Azul. E de verdade, gente, quando nós andamos em uma palavra declarada, a gente precisa ser correto nela. Não dá para ser meia palavra. O Senhor, Ele não foi meio por nós, Ele foi inteiro. E aí a minha mãe entrou, e aí eu fiquei preocupado, porque eu não tinha dinheiro, eu precisava colocar no Zona Azul. Só que eu não acho justo a pessoa que coloca, gente, pelo amor de Deus, coloca o carro lá, e aí não paga e fica com os vidros abertos, fica sentado lá. E eu falei, o Senhor começou a, incomodar. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para ir colocar lá. E eu lembrei que eu tinha um dinheiro na minha carteira, que não era meu. E aí eu fui e coloquei, mas daquilo, cara, tirei de algo que não era meu. Fiquei meio assim, né? E aí, beleza, sentei lá e tal, já tinha passado um tempo, minha mãe não vinha. E aí vem o irmão, um vendedor ambulante, com a caixona, segurando uns negócios cheios de Trident, assim. E tinha uma multidão, gente, estava muito calor. Foi nesse tempo aí que estava fazendo, sei lá, na sombra, 33 graus. E tinha uma multidão de gente sentada antes de mim, assim. E aí eu olhei para esse cara, e sabe quando você tem a certeza, igual a palavra foi declarada? Eu falei, cara, esse cara vai vir em mim. O Senhor falou assim, eu tinha certeza que ele ia vir em mim. Eu falei, amém, né, Senhor? Eu falei, vou entregar uma palavra do Senhor, é o que eu tenho, né? A gente tem exemplo disso. Eu não tenho, mas pela palavra. E eu sentado lá, esse cara, ele veio direto na minha direção. E aí ele falou assim para mim, ô irmão, me ajuda aí. E aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Pô, ajuda aí, irmão. Ele deu uma insistida. E sabe quando você tá, mano, o dinheiro não é meu. Não... O Senhor fala que é para a gente ajudar o próximo. E eu sempre troco. Sempre que eu pego um dinheiro, eu troco, deixo no console do carro. E eu sempre dou, porque quando nós compramos, a gente não está abençoando. Eu dou. Eu não pego nada de um ambulante vendendo, não porque, eu não sei como foi feito, ou se ele roubou, enfim. Não é isso. Mas eu creio numa palavra e eu sempre lanço o meu pão na rede. Meu pão no mar, nas águas. E aí com isso, ele insistiu, né? E aí eu fiquei meio assim, eu falei, irmão, eu vou explicar para você entender que não é má vontade minha. Eu falei, tá vendo o carro com o vidro aberto ali? É o meu, daqui a pouco vai dar o tempo, e eu não tenho dinheiro para colocar lá. E quando eu falei isso, eu vi que o Senhor, Ele se preocupa comigo e com você desde, cara, do menor, assim. Esse cara, ele abriu uma pochetinha que ele tinha, cara, ele tinha um monte de dinheiro lá. E o Senhor estava abençoando ele tinha um propósito. E aí ele tirou, ele falou, irmão, ele tirou R$3 e deu assim. E foi exatamente R$3 que eu paguei, eu não tinha nem falado o valor para ele. Eu dei o dinheiro para ele, ele me deu o dinheiro, perdão, eu tinha pago lá. E aí eu fiquei na minha consciência, eu falei, Senhor, cara, o dinheiro não era meu, eu tirei, agora eu vou ter que arrumar o dinheiro, eu não recebi ainda. Todo aquele negócio. E o Senhor, Ele mostrou para mim que se eu tiver com os olhos nele, se eu tiver alinhado à vontade dEle, cara, até nos mínimos detalhes, Ele vai fazer. E aí esse cara deu dinheiro para mim, amém? Foi um parto para eu conseguir devolver esse dinheiro, eu não consegui. Aí eu falei para ele assim, irmão, eu vou receber, cara, não precisa, daqui a pouco minha mãe sai. Enfim, ele, irmão, é assim, cara, toma o dinheiro aí. Se você precisar, vai lá e coloca. Se você não precisar, eu falei, eu vou lançar. Eu vou alcançar outra vida com o seu dinheiro. E aí eu pedi para ele contar por que ele estava vendendo, né? Por que ele estava ali e tal, vendendo. E aí ele falou que a mãe dele estava com problema. E aí eu falei, então, você tem fé que nós vamos orar aqui e o Senhor, do mesmo jeito que Ele proveu na minha vida, Ele vai prover na da sua mãe?
ele falou, creio, deu a mão assim, aí eu segurei na mão dele, orei, declarei a palavra. E aí eu falei, Jesus, obrigado, cara. Eu estou me controlando para não chorar, porque mexe muito com a gente. Porque o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E quando os nossos olhos eles se desviam, nós não contemplamos o tempo perfeito do Senhor. A gente perde as coisas que Ele está fazendo. E com essa palavra eu falei, Jesus, o Senhor é bom demais. E sem o Senhor nada disso eu consigo fazer. E nós declaramos a palavra ali, Ele com fé. Aí o Senhor colocou algo no meu coração assim, que Ele estava afastado, né? Estou falando irmão de maneira, até Ele não me chamou de irmão não, é costume mesmo. E aí eu falei assim, irmão, por que você está afastado do caminho do Senhor? E aí ele me olhou assim. Aí ele pegou e falou desse jeito. Cara, pastor é tudo sem vergonha. Bravo, aí já ficou bravo assim. Aí eu falei, nem todos. Eu falei, mas você vai procurar uma palavra mediante quem está levando ela ou mediante quem falou com você? A palavra é de Deus, é Ele que está falando. Se nessa manhã eu ficar olhando para mim, se eu sou capaz de convencer alguém aqui, eu não sou, gente. É o Espírito de Deus que nos convence. E aí eu falei para ele, conversei com esse homem, e ele saiu com uma ideia diferente, tenho certeza disso. O Senhor colocou no meu coração que ele precisava daquilo. E aí ele cantou um hino, gente, eu falei, cara, que voz abençoada desse cara. E aí a gente vê que lá fora tem pessoas andando por aquilo que elas veem. Eu andei na minha necessidade momentânea, com os meus olhos estavam vendo, sem dinheiro, e não enxergando que o meu Pai, Ele é o meu provedor. E aí eu falei, Jesus, obrigado. Eu falei, o Senhor cuida de mim, o Senhor continua sempre nos mínimos detalhes, mostrando que o Senhor está comigo. Amém? Então nós andamos por fé e não por vista. O tempo que nós vivemos, ele é visível e temporário. Mas tem algo que é eterno para nós, que é invisível, que é esse tempo Kairos que o Senhor chamou a gente para viver. Você já contemplou o Kairos aqui agora? Eu já contemplei pela fé. Amém? Os meus olhos não estão vendo tudo o que o ano de 2026 vai acontecer. Mas pela fé, nós já vivemos todas as coisas. Todos os dias o Senhor já fez. Já está tudo feito para mim e para você. Amém? Então, quem vive refém do visível permanece nesse tempo natural. Mas quem vive pela fé, ele fica no eterno. O desejo dele é viver aquilo que o Senhor tem, é viver aquilo que o Pai tem. Então, o tempo para nós agora é tempo da gente viver a fé na luz da palavra. Só ela é capaz de abrir os nossos olhos. Gálatas 4:4 diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, vindo a plenitude do tempo, né, não é quando o homem decide, mas quando o Senhor ele estabelece. E Deus ele estabeleceu então essa palavra para a igreja de Cristo em Atos viver. Amém? Glória a Deus. Abacuque 2:3, capítulo 2, versículo 3. Abacuque 2:3. Travou. Eita, calma aí. Não anotei não, gente. Calma aí, que às vezes eu faço umas colinhas aqui e me deu um branco. Obrigado. Isso aí, 2:3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere. Então o Senhor está falando para nós. Pois a visão aguarda um tempo designado. Mas ainda que demore, é necessário que nós esperamos. Amém? Porque ela certamente virá e não se atrasará. O Senhor ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? O ano passado, ou o ano de 2027, não era o ano do Kairos. O ano do Kairos é esse ano. Tempo determinado. Então, nós esperamos chegar esse tempo para o Senhor, que o Senhor estabeleceu para nós, como igreja andar. E ainda que demore, nós precisamos então esperar. Amém? Isso é um tempo do Senhor para essa igreja, para aquilo que Ele está fazendo no nosso meio. É um tempo que foi marcado
e ele tem um encontro agendado com a gente até o final do ano sobre essa palavra. E eu quero muito, de verdade. A minha oração ultimamente tem sido: Senhor, me dê sabedoria para olhar todas as coisas que o Senhor está fazendo comigo. Não as coisas que estão ao nosso redor. O redor, ele é terreno e passageiro. Ele é visível. Eu estou vendo, tudo isso daqui vai se passar. Mas a palavra do Senhor, ela não passará. Amém? Isso é uma palavra de Deus para nós. Romanos 4, 18. Romanos 4, 18, obrigado. Diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Próximo. Nós vamos até o 21. Sem esmorecer na fé, sem enfraquecer, sem desviar a fé dele, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. E pelos nossos olhos, muitas das vezes a gente pode achar que o tempo passou. Amém? Pelos nossos olhos naturais, não os nossos olhos da fé. Abraão recebe essa promessa, ele estava acho que com 75 anos, certo? E Abraão, ele demorou mais 25 anos até que essa promessa se completasse. Então imagina, em nome de Jesus eu vou chegar na plenitude do Senhor, no tempo dele, na minha velhice, carregando essa palavra com amor, mas é necessário eu ter fé para que eu continue caminhando. E aí nós vamos ver a palavra falando sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e o ventre de Sara já estava sem vigor. É aproximadamente 100 anos, mas se eu não estiver enganado, 75 anos Abraão recebeu essa palavra do Senhor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus. Quando que nós não alcançamos o que esse ano de Kairos vai fazer na nossa vida? O texto fala para nós, mesmo assim não deixou de crer. Por que nós participamos da ceia do Senhor? Porque nós cremos. Porque Ele se fez carne. Ele se entregou, no terceiro dia Ele ressuscitou. E agora Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E pela fé, nós fazemos menção. Nós cremos no Senhor. Ele é o Filho de Deus. Amém? Mas foi fortalecido em sua fé, deu glória a Deus. E deu glória a Deus. Porque estava plenamente conhecido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém, igreja? É essa convicção que o Senhor está chamando a gente para caminhar. Não é no que o Mike está falando. É no que o Senhor está falando para nós. É no que Ele iniciou falando para mim e para você. É um tempo novo. Vocês vão caminhar. Agora as coisas vão acontecer. É um tempo de Kairos. Sair do natural. Amém? Porque estava plenamente convencido. A nossa convicção, os nossos olhos, ele precisa contemplar o que o Senhor está fazendo nos mínimos detalhes. Amém? Glória a Deus. Então, aproximadamente 25 anos ele esperou e ele sentiu, pensa Abraão já com a idade avançada, o peso do tempo e ele crendo na palavra de Deus. E isso mostra que nós somos muito do imediato. Tem uma palavra lançada aqui e se você não vier o culto que vem e já começar a viver ela, parece que ela não foi declarada para você. Mas a verdade é da maneira que você recebeu ela. E continuar crendo, lembra? Continuar crendo. Com esperança. Amém? Então ele não se atentou para o seu próprio corpo, porque era uma realidade, ele já estava em idade avançada, mas ele foi submisso àquela realidade da palavra declarada para ele. Amém? Glória a Deus. Hebreus 3, 18 e 19. Aleluia, vou ler ali. E a quem jurou que nunca entraria no descanso dele. E a quem jurou que nunca entraria no descanso dele. Não foi aqueles que foram desobedientes? Próximo. Vemos assim que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, se nós não formos obedientes à palavra do Senhor, nós vamos perder o tempo.
a gente vai perder aquilo que Ele está fazendo. O kairós do Senhor para nós vamos deixar passar. E essa não é a verdade que nós queremos. Amém? Não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, eles viram milagres, que está falando do povo de Israel. Eles viram milagres, mas há um perigo da gente não andar numa palavra declarada. Amém? Precisamos contemplar? Sim. Precisamos ouvir, mas precisamos ter fé para viver aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Amém? O Senhor, Ele conta comigo e com você, como igreja. Membros de um só corpo, amém? Foi declarado aqui, somos todos membros de um só corpo. E o Senhor, Ele é a cabeça da igreja, e Ele está direcionando uma palavra para nós, declarada. Amém? O problema é que eles não creram, e sem acreditar na palavra declarada, eles não vivem. Amém? Então é possível a gente ver Deus agir, ver Deus fazendo, mas nós ficamos mortos nesse tempo, naquilo que os nossos olhos estão vendo. E para que fique bem testificado no nosso coração, o que os nossos olhos veem sempre é o que vai passar. Mas pela fé, nos nossos olhos invisíveis, mas ativos nas regiões celestiais, o Senhor, Ele está fazendo no nosso meio. E lá nós estamos vivos. O nosso espírito, ele é um com Cristo, ele está vivo, ele está, na expectativa, ansiando que eu e você, nós entendemos essa mensagem, essas palavras que estão sendo declaradas, e aí nós andamos por fé. Amém? João 7, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Então Jesus lhe disse, o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês, qualquer tempo é apropriado. E o que é o tempo do Senhor não ter chegado ali para ele? Jesus, ele teve também que esperar. Antes dele manifestar, ele precisou esperar. Lembra? Abraão, antes de viver, ele esperou. Quanto tempo nós estamos esperando um direcionamento de Deus? Todo ano nós, lembra? Viemos numa mensagem, numa palavra, e nós esperamos viver esse ano. Agora, esse é o ano, igreja. É isso que eu quero que você entenda, que esse é o ano. As coisas vão acontecer, e o Senhor, Ele está contando comigo e com você, para que isso aconteça, e eu tenho garantia que no final de 2026, a gente recebendo uma nova palavra para 2027, o Senhor, Ele vai ter feito grandes coisas no nosso meio. Por isso nós se alegramos, amém? Glória a Deus. Então, como aprendizado para nós, até Jesus respeitou o tempo. E quem somos nós para andar fora dele? Quem sou eu, quem é a igreja, para não respeitar o tempo que o Senhor tem para nós? Vamos viver esse tempo, porque o Senhor preparou esse para nós, amém? Eu separei 5 tópicos, eu vou para o final daqui a pouco, para não estender muito. E foi algo que o Senhor falou comigo, e eu falei, Senhor, tá, legal, para que os meus olhos ele não se desviem, para que eu não saia desse caminho que o Senhor está levando a igreja a viver. O que eu preciso fazer? Como que eu preciso caminhar? E aí o Senhor colocou algo para mim. Comunhão e intimidade. Se tivermos comunhão com Deus, automaticamente teremos intimidade. Então, é ter um relacionamento próximo com Ele e constante. Isso eu lembrei todas as vezes que eu inicio, eu falo, eu vou entrar, vou voltar a treinar. Cara, é a pior mentira que eu falo para mim. Paulinho dá risada, porque todas as vezes eu falo, vou voltar a treinar. E aí eu acho que bastante gente, eu quis trazer esse exemplo, porque é o que a gente mais fala que vai fazer, né? Vou fazer uma dieta, vou para academia, eu vou parar de tomar refrigerante. E todas as vezes, cara, eu não consigo ser constante. Eu falei, Jesus, eu preciso arrumar isso. Igual quando eu era atrasado, quando eu entrei nesse lugar, eu chegava nos cultos atrasado. Ainda estou caminhando ainda. Não mudou. O que mudou foi o meu relacionamento com Deus, amém? Mas eu entrava atrasado direto naquela porta. E para mim estava tranquilo, eu era novo nesse lugar. E eu olhando para isso, eu falei, Senhor, eu preciso ser constante. Eu arrumei o meu horário e comecei a ser constante no meu horário. Comecei a organizar e, de fato, valorizar a presença de Deus que está aqui conosco. E aí eu falei, Jesus, tá bom,
Como que eu faço para ser constante nas coisas que eu tenho dificuldade? E aí o Senhor falou, ó, é fazendo. Não tem uma mágica, não tem o que eu fale aqui para você e você vai virar fitness amanhã. E vai começar, vai sair, vai academia. Mas o Senhor, eu vejo algumas pessoas dando risada, porque é muito real. O Senhor, Ele fala com a gente nos mínimos detalhes. E aí eu falei, Senhor, eu estou ouvindo a sua voz. E eu preciso ter essa comunhão com o Senhor contínua, para que o Senhor continue gerando intimidade, para que eu conheça os sonhos que o Senhor tem para nós como igreja. Porque todas as vezes é uma responsabilidade que nós viemos aqui, trazemos uma palavra, mas antes dela falar com a igreja, o Senhor já está tratando ali no nosso coração, já está alinhando algumas coisas. E aí eu falei, Senhor, eu quero carregar a sua palavra. Antes eu não queria, mas agora eu quero, agora eu tenho vontade dela. E um dia, como eu entrei atrasado, que eu não tinha vontade, todas as coisas foram mudando. Comunhão e intimidade. Isso vai levar a gente a se interessar mais pelas coisas do Senhor. Amém? Obediência e alinhamento. Nós lemos aqui alguns textos que falam muito sobre a gente obedecer. É necessário que a gente esteja alinhado com a palavra de Deus. Mas nós precisamos obedecer ela. Só alinhar não muda. A gente alinhou, tá, mas estamos contínuos, lembra? O que é o andar na palavra de Deus? Não é esse movimento físico. O movimento que, quando a gente vier orar, você pode vir aqui na frente, andando, movimento físico, não é esse. A palavra está falando sobre uma conduta contínua, um estilo de vida do cristão. Nós ouvimos a palavra e nós andamos na palavra agora. Não é mais o que nós queremos, mas é o que o Senhor quer para nós. Então é concordar com Deus, colocando a vontade dele acima da minha, acima da sua. E aí essa obediência ela vai trazer esse alinhamento para nós. 3, viver pela fé. Viveremos todas as coisas esse ano com convicção, lembra? Crendo. Abraão precisou crer. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. É necessário. Se eu não acreditar, as coisas vão passar. E então é não depender das circunstâncias ou do que os nossos olhos estão vendo, mas confiar na promessa dessa palavra que foi declarada. Amém? Eu ando porque eu creio, não porque eu vejo. E com esses 4, né, nós então temos uma transformação de vida. Amém? Eu não sei em que momento da sua vida você está hoje, até esse exato momento. Quantas palavras já foram declaradas e muitas vezes, a maioria delas, quando se trata do financeiro, de provisão, a gente tende a duvidar. Porque nós paramos de olhar para o dono de tudo, para o dono do ouro, da prata. E muitas vezes você pode ter uma conta atrasada, 2, 3, 4, 5, não sei. Mas se os seus olhos estiverem no Senhor, se você tem uma palavra falando, espera, Abraão precisou esperar. Se você tem uma palavra declarada para você esperar, espera. O Senhor ele vai fazer. Tem um tempo, Jesus precisou esperar esse tempo. Né? Lembra? Ele estava em um casamento, numa festa, e aí, acabou o vinho. E perguntaram para ele, se não agora, quando? Ei, igreja, quando? O Senhor pergunta para nós nessa manhã, quando viveremos? Pela fé. Então, se a gente tiver a fé, nós vamos andar em transformação de vida e nós vamos conseguir viver aquilo que o Senhor prometeu para a gente esse ano. Amém? Tenha fé, igreja. Não é da boca para fora que eu estou falando isso. Eu estou falando com convicção daquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Às vezes eu não consigo ter uma dicção de te convencer e de falar alto, mas eu creio que essa palavra ela vai mudar as nossas vidas nesse ano. Amém? Crendo nela, e a nossa vida vai ser transformada. É para a nossa honra, é para a nossa glória? De jeito nenhum. Seremos um celeiro para as pessoas que precisam vir se alimentar. Essa é a nossa característica. De que vale a gente encher esse lugar se nós não conseguimos partir o pão entre nós, partir o pão com o nosso próximo? Então o Senhor chama a gente para isso, amém? Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra. Não é se você quiser, pratique essa palavra. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte. O que vai mudar a gente, igreja? Não ser ouvinte.
essa palavra declarada sobre nós, sejamos praticantes. Enganando quem? Quem está lá fora? Não, eu engano eu mesmo, você se engana e sejamos enganados. Nós mesmos estamos nos enganando, então sejam praticantes da palavra, amém? Lucas 11, 22. Quando, porém, alguém mais forte o ataca e o vence, tira dele a armadura em que confiava e divide os despojos. Aleluia, Jesus. A nossa confiança vem do Senhor, amém? Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Eu já estou indo para o final. Se o louvor quiser subir, tiver alguma canção preparada, fique à vontade. E eu quero declarar junto com vocês que nós estamos vivendo o ano de Kairos, amém? Eu vou viver, declara, igreja, eu vou viver o Kairos de Deus esse ano. Amém. Amém? Glória a Deus. De verdade, igreja, eu creio que o Senhor ele está fazendo algo novo. A palavra de Deus fala isso. Estou fazendo algo novo. Vocês não percebem? Já está pronto. É esse ano. Amém? Amós, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. Não tem como, igreja. Andarão dois juntos, né? A palavra fala. Se não estiverem de acordo, é necessário estarmos alinhados. Tem a palavra de Deus declarada e tem a nossa vontade de viver ela. Tem agora a nossa escolha de não andar mais pelo que os nossos olhos naturais estão vendo, mas andar naquilo que o Senhor tem para nós. O alinhamento da igreja vai preceder o avanço dela. Vai ser natural. Se a gente alinhar o nosso coração, a nossa mente naquilo que o Senhor vai fazer, vai preceder o avanço da igreja. Vocês entenderam? Glória a Deus. Aleluia. A igreja, ela não corre atrás do tempo de Deus. Ela anda com Deus e o tempo é revelado. Amém? A igreja, ela não corre atrás do tempo de Deus. Não é nós que vamos correr atrás desse tempo e as coisas vão acontecer. O Senhor falou que nós estaremos andando com Deus, coloquei aqui, e Ele vai se revelar, as coisas vão acontecendo. Amém? Glória a Deus. E o que vai mostrar para nós, que para esse tempo de Kairos, nós vamos viver as coisas que o Senhor tem para nós. Uma obediência. Aqueles que obedecerem a palavra do Senhor, eu posso ter fé, eu posso crer, entender que o Senhor está fazendo hoje para nós, nesse tempo, mas se eu não obedecer, estou fazendo só metade, igreja, entende? Eu estou até tendo fé, eu estou até esperando, estou até crendo no que o Senhor está fazendo, mas se quando o tempo chegar, a plenitude do tempo, ela chegar e eu não obedecer, aqui para tudo que eu comecei a construir com Cristo, tudo aquilo que o Senhor começou a fazer no nosso meio, amém? Então não deixa a desobediência, lembra? Nós lemos ali, eu vou até anotar para de noite, mas aqueles que não obedeceram, eles não entraram, a promessa se passou, eles não conseguiram, os olhos deles que viram muitas coisas, e quando tinha só o mar na frente dele, e o exército atrás, eles precisaram acreditar, que tinha uma palavra declarada, que eles iam sair, eles iam parar de ser cativos. E para nós hoje, nessa manhã, nós estamos saindo de um tempo onde muitos estavam cativos, presos em si mesmo, nas suas vontades, nos seus desejos. E agora para a gente viver aquilo que o Senhor tem para nós, para mim e para você. Amém? Para encerrar, Salmos 25, capítulo 25, verso 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Amém? O Senhor se revelou para mim e para você, igreja, para nós, para esse tempo
Ele fez uma aliança com a gente. Através de um homem que ousou acreditar, Ele mudou tudo. E eu quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos viver o Kairos do Senhor, amém? Nós estamos alinhando os nossos sonhos, os nossos planos, o desejo do nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado com a nossa igreja, com o nosso ministério. E é necessário que nós andemos então nessa palavra. O tempo de Deus vai se encontrar conosco, amém? Não é a gente fazer o tempo de Deus chegar para nós. É esse tempo declarado, essa palavra que o Senhor falou para nós. Nós vamos caminhar nela e agora as coisas vão acontecer. É o tempo de Deus para nós, amém?